Boa noite a todos, sejamos bem-vindos nesse ambiente em que nos reunimos em torno de Jesus e pedimos ao Mestre que adentre em nossos lares, que suas luzes de paz, de harmonia possam percorrer todos os ambientes, transformando qualquer criação negativa, placa, miasma, em luz de paz, em luz de harmonia. Que essas luzes deixem os nossos lares totalmente harmonizados e equilibrados. Que nós e todos aqueles com quem convivemos em nosso lar também possamos estar envolvidos nessas luzes, acalmando cada um de nós, que os nossos pensamentos fiquem tranquilos e serenos. E todos aqueles que puderem ver, assistir, ouvir o trabalho desta noite, também possam ficar tranquilos, em harmonia com Jesus, que as nossas mentes e corações se abram para mais um encontro com o Evangelho de Jesus, que possamos assim permanecer, absorvendo tudo aquilo que a Mônica preparou e que estará apresentando para nós, e também vamos envolvendo-a em bastante força, em bastante amor e serenidade, para que ela possa então trazer para nós tudo aquilo que preparou para esta noite. Que possamos assim permanecer durante toda esta atividade. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco, nos amparando, nos fortalecendo. E hoje nós vamos recordar mais uma vez uma passagem da vida de Jesus. E essa passagem nós encontramos no livro Luz Acima, que é do irmão X. E nessa historinha chamada de... nós vamos ver, irmão X nos conta um diálogo entre Pedro, né, Simão Pedro e Jesus. Então, Humberto de Campos, não é, que é esse espírito irmão X, ele conta que certa vez, quando Simão, né, o Pedro, Simão Pedro, e Jesus estavam indo ali de Cafarnaum para Magdala, então Jesus e Pedro conversavam muito. E naquela tarde, o Pedro pergunta para Jesus: Senhor, como que eu vou saber onde vivem os nossos maiores inimigos? Eu quero combater esses inimigos para eu poder estar mais apto, para eu melhor trabalhar no reino de Deus. Trabalhar, na verdade, pelo reino de Deus. E Jesus ouviu aquela pergunta e não respondeu. Ficou pensando, aquela pergunta, não é? Causou uma reflexão grande em Jesus. E como Jesus não respondia, Pedro insistiu: Senhor, como eu vou saber onde vivem os maiores inimigos? Eu quero trabalhar pelo reino de Deus, então eu preciso combater esses inimigos. E aí Jesus, então, olha para Pedro, sempre com aquele olhar carinhoso, benévolo, e diz: Pedro, calma, no momento certo, tudo é revelado. A experiência, Pedro, revela tudo com o tempo. Ai, Jesus, a experiência demora muito, né? E Pedro, impaciente, né? E Jesus, assim, sereno, calmo, falava Pedro. Para os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, às vezes 1 hora é uma experiência que já basta para que a pessoa aprenda lições que nunca mais serão esquecidas. Pedro escutou aquilo, assim, não muito convencido, né? E continuaram caminhando. E ali,
Antes que viesse algum outro diálogo, Pedro, né, na estrada ali, tinham vários arbustos, figueiras, um caminho bem rude, não é? nas estradas para ir para Magdala, que era na outra margem ali do lago de Tiberíades. Então, Pedro, ele escuta um barulho, e era perigoso, né? Tinham assaltantes, então eles tinham que estar sempre atentos. E Pedro notou que tinha alguém atrás ali de umas figueiras mais velhas, perto de uns arbustos. O coração dele veio na boca, ele ficou pálido, né? E pediu para Jesus parar e achou que, pela situação, que devia ser algum fariseu que estava ali para assassiná-lo, porque Jesus estava provocando, não é? Muitas desavenças entre aqueles homens que não gostavam do que Jesus estava contando. E aí, então, Pedro ficou irritado, porque só de imaginar que alguém queria matar Jesus, aquilo deixou perturbado. Então, ele começou em voz alta a falar umas palavras bem ásperas, desafiando aquela pessoa, né, aquele fariseu que ele acreditava estar ali, para que ele fosse embora. E, na verdade, ao mesmo tempo que ele falava, ele foi naquela direção para tentar agarrar aquela pessoa, para desmascarar e mandar ele embora. E aí, quando ele estava ali tentando se aproximar daquela sombra que estava ali se esquivando, não é? Ele escutou uma risada, uma gargalhada, não é? Então, quando ele se dá conta, quem sai dali de trás daquela árvore era seu irmão André. Nossa, a suposição dele era completamente descabida, injusta. Ele estava achando que era um fariseu querendo matar Jesus, e ao invés disso era seu próprio irmão que estava ali querendo se juntar a eles naquela caravana. Bem, Jesus ficou quieto o tempo todo. E quando eles voltaram, né, a caminhar, já com André ali no meio deles, ele olha para Simão e diz: Pedro, nunca se esqueça de que o medo é um adversário terrível. Se colocaram em caminhada para Cafarnaum, para Magdala. Eles estavam andando já 10 minutinhos depois, muito pouco, passa por eles um levita. E esse levita recitava passagens da Torá, e recitando passagens da Torá, olha para eles ali e começa a dirigir a palavra, mas de uma maneira assim jocosa, desrespeitosa, não é? E Simão se sentiu muito agredido com aquela postura daquele levita, não é? E ele se deixou levar pela raiva, pela cólera, e reagiu àquela provocação daquele levita e começou a discutir. Não se lembrou das noções de fraternidade, de tolerância, não é? E foi tão assim também ríspido, revidou com uma grosseria tão grande, que aquele levita saiu correndo amedrontado. Jesus só olhando. Fixou em Pedro aquele olhar assim profundo, aquele olhar de lucidez, e fez só uma pergunta: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? E Pedro foi rápido de responder. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, Pedro, nisso que acabou de acontecer, nesse conflito que você se envolveu, você por acaso observou essa regra sublime? E deixou Pedro pensar. E completou: lembra que, antes de tudo, é indispensável que nós ajudemos aquele que ignora o bem.
Pedro, não se esqueça de que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram um jovem, um judeu grego, né? Chamava Teofrasto, vendedor de perfumes. E encontrou com os três ali, e falou que tinham conhecido um tal de Zecônias, um leproso curado por Jesus, e que esse Teofrasto vinha lá de Jerusalém, estava lá em Jerusalém, acusando o Messias com falsas alegações. Quando Simão escutou aquilo, ele não se conteve. Gritou que Zecônias era um ingrato, relacionou todos os benefícios que ele recebeu de Jesus e, após comentários maldosos, o amaldiçoou. Quem era ele? Recebeu tantas bênçãos de Jesus e agora estava falando mal, falando mentira sobre Jesus. Não dava. Aquilo era inaceitável. Depois desse ataque, né, de indignação, Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, quantas vezes devemos perdoar a nosso irmão? E já assim, um pouco envergonhado, Pedro responde: até 7 vezes, até 70 vezes 7, Jesus. E Jesus, calmo, completou: Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Continuaram. Não atravessaram grande distância e cruzaram com um velho romano semi-paralítico que vinha ali passando pela estrada na sua liteira, carregado daqueles escravos fortes. E quando aquele romano Rufo passou por eles e viu, né, aquele grupo ali, abriu a cortininha ali da liteira e deu aquela risadinha assim, sarcástica, e com arrogância, com ironia, falou algumas palavras, não é? Olhando com bastante desprezo para eles. E diante daquele riso sarcástico, daquela arrogância, daquele desprezo daquele homem, Simão, ele não conseguiu disfarçar o que ele sentiu, que provocou nele aquele comentário daquele romano. E ele fala para Jesus e para André: ai, como eu desejaria curar esse pecador que não mostra uma coisinha de arrependimento. Eu queria curá-lo só para dobrar o coração dele para Deus. E Jesus vem, toca no ombro dele, abraça ele e fala: ô Pedro, por que você acha que nós devemos impor a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impõe a ninguém? E olhando para o Pedro, que ficou tão desapontado com aquele comentário de Jesus, concluiu: Pedro, a vaidade é um verdugo sutil. Daí, alguns minutinhos, eles chegaram a uma hospedaria para descansar, para se alimentar, para seguir viagem a Magdala. E nessa hospedaria, o dono dele era uma pessoa assim que também era seguidora de ideias novas e queria melhorar o povo. E naquele lugar, não é? Eles sentaram para se alimentar e tinha um rapaz vindo que tinha acabado de ser liberto ali de Cesareia e estava ali junto, não é, com o dono da hospedaria, comentando os acontecimentos políticos da época. Na mesa do lado, e Pedro, né, ouvindo todo aquele comentário, se animou também, né? E esse rapaz, ele falava sobre os erros, sobre os desmandos de Herodes, sobre os desmandos da corte ali imperial de Roma. E Simão foi se empolgando ouvindo tudo aquilo e entrou na conversa, colaborando com as críticas. E então, assim, os governadores, vamos dizer assim, os filósofos, os administradores, os artistas, dali da região, né, do que eles não concordavam, e principalmente aqueles do outro lado, lá, né, em Roma, sofreram ataques ferinos. Tibério, então, o imperador, era massacrado com aquelas recriminações impiedosas mesmo.
Quando a conversa terminou, Jesus perguntou para Pedro se o Pedro, por acaso, já tinha estado alguma vez em Roma. E Pedro respondeu rapidinho: não, nunca estive em Roma, Jesus. Na verdade, eu nunca saí daqui da região. E Cristo sorriu e falou: nossa, é que você falou com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que tivesse convivido com ele intimamente. Pedro, esteja convicto de que a maledicência é um algoz terrível. Pedro ficou assim quieto, né? Calou a boca, desconcertado. E Jesus, então, eles, terminada a refeição, saíram para dar continuidade ao seu destino, olhou aquela paisagem que já vinha no cair da tarde, olhou ali a posição do sol para tentar calcular quanto tempo, não é, eles estavam ali no percurso. Olha para Pedro e diz: Pedro, faz precisamente 1 hora que você me perguntou onde moravam os nossos maiores adversários. Desde 1 hora, 5 deles apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. E como você pôde ver, Pedro, os maiores inimigos, na verdade, os piores inimigos, moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou, dizendo: a maior guerra, Pedro, será travada dentro de nós mesmos. Essa lição, nossa, como nós somos parecidos com Pedro. Meu Deus, não é? Todos nós aqui amamos Jesus, reconhecemos Jesus como mestre, desejamos seguir Jesus, seus ensinamentos, estamos nos esforçando para isso, mas como é difícil nós colocarmos em prática, nos conscientizarmos de que a implantação do reino de Deus se faz primeiro em nossos corações. E nós realmente acreditarmos que somos os responsáveis pela nossa felicidade e, portanto, se nós somos responsáveis pela felicidade, também somos os algozes de nós mesmos. Ouvindo essa história, nós nos colocamos na posição do Pedro e vemos quantas vezes nós teríamos o mesmo comportamento que ele. Porque ainda, não é, nós acalentamos e cuidamos do medo, da cólera, da dureza, da vaidade, da maledicência. E muitas vezes nós nem nos dávamos conta de que esses são nossos inimigos. Essas emoções que carregam também sentimentos fazem parte de cada um de nós, fazem parte do nosso estágio evolutivo, e nós estamos aprendendo a lidar com essas emoções, com sentimentos a elas vinculadas, não é? E vamos percebendo que elas não vão sendo boas para nós. E hoje, diferente na época de Jesus, nós já conseguimos entender e aprendermos que essas emoções são forças, e forças muito poderosas, que têm origem em nós, na nossa mente. E que os reflexos desses nossos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, dessas energias assim não favoráveis, às vezes inferiores, atingem a gente, mas também podem atingir quem? Os outros. Então, além de atingir aqueles a quem nós endereçamos os comentários, como Pedro disse, o comentário negativo, a ira, não é? Ela vai o quê? Essa energia vai se voltar sobre nós mesmos, causando desarmonia, desequilíbrio e até doença
no nosso corpo físico e no corpo espiritual. Hoje nós sabemos que a cólera, o medo, a dureza, a vaidade, a maledicência, elas criam zonas mórbidas em nosso corpo, causam distúrbios nas células e anulam os nossos recursos de defesa. E isso facilita o quê? A disseminação daqueles serezinhos, não é? Microbianos ali, patogênicos, que estão, assim, alojados no nosso corpo, mas eles conseguem aflorar e causam o quê? Uma debilidade naquele órgão, naquela região que nós temos menos resistência. E os espíritos nos informaram isso, e a ciência nos informa isso hoje, não é? André Luiz, num dos seus livros, ele ensina para a gente que o grito de cólera tem a força de um punhal. E, em certa ocasião, o Chico estava ali reunido no grupo espírita da prece, em Uberaba, onde tinham aquelas reuniões que iam até de madrugada, e ele conta que uma jovem senhora se aproximou ali, se queixando que ela estava com uma dor de cabeça terrível. E Chico, então, a escutou com carinho e a convidou para ouvir a palestra da noite. E no fim da reunião, ela voltou a conversar com Chico, muito feliz, porque ela disse que a dor tinha passado. E, na verdade, antes mesmo de acabar aquela palestra, ela disse que parece que a dor tinha sido tirada com a mão. Depois que acabou assim todo o trabalho, não é? Jesus, as pessoas ficaram muito impressionadas com aquele comentário, na verdade, os colaboradores ali do Chico. E Chico, então, explicou para eles que o Emmanuel contou o motivo da dor de cabeça daquela moça. Que antes de chegar ali naquela casa, aquela jovem senhora tinha tido uma discussão muito forte com o seu marido. Uma discussão mesmo que quase chegou ao ponto da agressão física. E o marido desejou com tanta força, com tanta vontade de dar uma bofetada, mas só não deu uma bofetada nela, porque ele tinha os princípios dele e também ficou com medo das consequências, que ele não chegou às vias de fato. Mas o pensamento e a vontade dele foram tão fortes que ele acabou, assim, através das palavras, aquela agressão verbal, ele direcionou uma concentração de fluidos tão negativos que aqueles fluidos foram como uma rajada, como uma punhalada no aparelho auditivo dela e provocaram aquela dor de cabeça. Quando começou a palestra, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão sobre a cabeça dela e nessa hora Chico viu sair do ouvido dela um cordão escuro, né, de uma energia assim escura que produzia aquela dor como se fosse uma lança. Então, o Chico mostrou, quer dizer, o poder que tem uma vibração, não é? Uma projeção pelo pensamento de ira, desejando mal para alguém. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ali, bom, ela mostra já as consequências da raiva e da cólera, não no que vai ser o agredido, mas no agressor. E ela diz que a raiva, por exemplo, produz como o André Luiz falava, né, então, da lança, então, ela sai de nós em direção àquele que nós vamos ser o receptor. Mas naquele que produz, ela provoca uma descarga de adrenalina e de cortisol. Aonde? No sistema circulatório. Do sistema circulatório, ela alcança o sistema nervoso central. Essa carga dá o quê? Agita o sistema nervoso, produz ansiedade e mantém o quê? O sangue na parte superior do corpo, causando o quê? Prejuízos para o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico. E ela alerta que essas emoções repetidamente, ou seja, com muita frequência,
Você sendo agressivo com frequência, sendo maledicente com frequência, tendo todas essas emoções negativas com frequência, isso produz o quê? O endurecimento das artérias e a predisposição a vários distúrbios orgânicos. Resumindo o que diz André Luiz e o que falou Joana de Ângeles. Nós adoecemos pela falta de equilíbrio interior. Esse desequilíbrio imprime no nosso corpo perturbações que causam doenças. Jesus não poderia usar esses termos para ensinar sobre os prejuízos das emoções desequilibradas. Como é que ele ia falar descarga de adrenalina e cortisol, sistema circulatório, ansiedade? Não existiu conhecimento científico para as pessoas entenderem. Então, o que ele fez? Ele relacionou cada emoção negativa a um sujeito com características negativas que eram abominadas por todos eles. Então, esses sujeitos, né, que eram os verdadeiros inimigos de todos, que é o que causava aquela aversão. Então, vamos lembrar, o que Jesus falou para Pedro? Que o medo era o quê? Um adversário terrível. A cólera, perseguidor cruel. A dureza, carrasco da alma. Vaidade, verdugo sutil. E maledicência, algoz terrível. O Evangelho, a doutrina espírita, nos oferece a oportunidade, então, dessa compreensão, desse despertar, para que nós possamos nos libertar dessas emoções que tanto nos fazem mal. E na doutrina espírita, nós já vamos ter as orientações para nos conduzir no caminho dessa libertação. É necessário que cada um de nós aprenda a se enxergar. Comece a prestar atenção, a perceber como nós reagimos diante das adversidades. Quer dizer, Pedro, ele ouvia os ensinamentos de Jesus, achava tudo tão maravilhoso, mas na hora, não é, das emoções, diante das situações, das adversidades, o que acontecia? Aquilo vinha, a emoção vinha como uma explosão, sem raciocinar. Então, Jesus fazia o que com ele? Pedro, o que eu ensinei? Amar ao próximo. Pedro, quantas vezes temos que perdoar? É mesmo, Jesus, não 70 vezes, mas 7 vezes, né? 70 vezes. Então, o que acontece? Nós trazemos conosco, não é, a nossa bagagem de quantos milênios nós não sabemos desse comportamento ainda maquinal, instintivo, de estar ainda carregado dessas emoções que já foram importantes para a gente um dia, mas hoje não são mais. Então, hoje, nós temos condições de perceber que é necessário uma mudança de comportamento para que nós provoquemos a felicidade, mas que nós também encontremos a felicidade em nós mesmos. Então é preciso, mas isso, veja bem, já era falado há muito, muito tempo antes de Jesus, que nós precisamos enxergar quem somos, perceber como reagimos diante das adversidades, aceitar nossas fraquezas. Então, nós encontramos na doutrina espírita dizendo que assim, um sábio da antiguidade já disse que era preciso o quê? Se conhecer para poder melhorar. Então, muito tempo antes de Jesus, Sócrates leu na entrada ali, não é, do templo ali em Delfos, disse isso, né? Conheça-te. Então, nós precisamos do quê? E ele trouxe essa frase para nós, sobre o autoconhecimento. Então, antes de Sócrates veio isso. E Jesus, quando chamou a atenção do Pedro,
mostrando para ele, olha, cuidado. Ele diz assim, Pedro, é preciso agora o quê? Você prestar atenção nas suas tendências. Presta atenção naquilo que eu estou ensinando. Compara as coisas e se esforça, que para uma mudança de comportamento é preciso o quê? De um esforço. E foi por isso que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos ensina que o meio prático, né, mais eficaz para que para que nós nos melhoremos nesta vida e para que a gente consiga resistir aos arrastamentos, não é, do mal, é o autoconhecimento. Mas ele dá um exemplo, então, de como ele fazia isso quando estava encarnado. Ele conta que no fim de cada dia, ele relembrava o que tinha feito e se perguntava se ele não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha tido motivo para se queixar dele. E ele conta que foi assim que ele chegou a se conhecer e ver o que precisava mudar. E nos orienta que aquele que todas as noites conseguisse lembrar das suas ações do dia, se perguntar então o que se fez de bem, o que se fez de mal, e pedir a Deus e ao seu anjo da guarda, não é? Que é a expressão que se usava na época, ou seja, o nosso mentor espiritual, aquele espírito que nos acompanha, que nos inspira, que nos orienta, pedir para que ele nos esclareça. Com certeza, a nossa oração, a nossa ligação com esses espíritos amigos, vão trazer para nós uma força muito grande para que nós possamos o quê? Lutar e reagir e conseguir nos aperfeiçoar. Porque, com certeza, Santo Agostinho diz, nós teremos o amparo divino. Então, ele diz, peçam, perguntem a vocês mesmos se aquilo que vocês fizeram, qual foi o objetivo? Se questiona, se alguém tivesse feito isso para você, você iria censurar? Essa ação que você fez hoje, você teria vergonha de falar para alguém? Esse pensamento, você teria vergonha de confessar para alguém? E ele vai mais além. Se Deus, de repente, te chamasse hoje, se você tivesse que retornar hoje para o mundo dos espíritos, onde nada é oculto, você ia ter medo de alguma coisa? Você ia ter medo de encarar alguém? Então examinem tudo que vocês podem ter feito contra as leis de Deus, contra o próximo e, por fim, contra você mesmo. As respostas vão ser ou motivo de tranquilizar sua consciência ou vão indicar o mal que vocês têm que curar, o caminho onde vocês têm que seguir. Então, Santo Agostinho, ele mostra que nós cometemos muitas faltas que nós não percebemos. Mas se nós nos habituarmos ao exercício desse autoconhecimento, esse exercício de passar, não é rapidinho, puxa, o que eu fiz hoje de mais marcante? Nós vamos conquistando a cada dia o discernimento e a consciência de nossos atos. E por que ele diz a cada dia? Porque se nós trazemos há milênios encravado em cada um de nós esse comportamento, é preciso de muita e muita repetição para que nós nos desvinculemos, nos libertemos disso que já virou um hábito, algo instintivo. Então, para mudar um comportamento, nós precisamos o quê? De muito treino, treino, treino. Esses todos atletas, eles começam a aprender um esporte, já se transformam num campeão? Não. O que eles precisam? Treinar, repetir, 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 até aquilo ficar de uma tal maneira impregnado deles que eles vão se aprimorando depois cada vez mais. Então, nós temos que diariamente nos habituarmos ao que? A essa reflexão, porque de tanto refletirmos, nós vamos aprender a despertar, a compreender, a refletir e aí conseguir, então, nessa consciência dos nossos atos, mudar.
Então, como Santo Agostinho fala da importância do autoconhecimento, depois, não é, do Livro dos Espíritos, outros então vieram, né, espíritos vieram nos trazer essa necessidade, relembrar dessa necessidade. E o espírito Joano de Ângeles, através do Divaldo Franco, se refere a esse processo do autoconhecimento como experiência de autodescobrimento. Diz que o autodescobrimento, portanto, é uma ferramenta muito importante para que cada um de nós aprenda a identificar os seus limites, as suas dependências, as suas aspirações, que podem ser verdadeiras ou falsas, os enganos e as ilusões. Porque, como Pedro, cada um de nós ainda se encontra iludido, mas nós estamos dispostos a aprender. Eu tenho certeza que cada um que está aqui deseja sinceramente servir a Jesus. Mas para isso nós precisamos, como disse Jesus, travar a guerra dentro de nós mesmos. E essa guerra significa mudança. Mudança é autoconhecimento, autodescobrimento. E mudança é persistência, disposição para nos aceitarmos, disposição para vencer, capacidade para crescer emocionalmente, nós temos. Precisamos dessa vontade da repetição e da repetição. Joana, não é, nos diz que esse exercício constante vai nos ajudar a nos libertar dessas imagens, desses modelos, desses arquétipos errados ainda, que são desnecessários a respeito da vida, e vai ajudar a disciplinar a nossa vontade, a educar os sentimentos, a incentivar os nossos hábitos saudáveis. Isso tudo é fundamental para que nós tenhamos uma vida mais rica de saúde, com equilíbrio físico, mental, espiritual. E por isso nós vamos sim conseguir superar esses fatores que nos perturbam, que nos destroem. Então, o nosso convite com essa reflexão de hoje: vamos enfrentar essa batalha contra esses inimigos que impedem nosso crescimento. O Evangelho é a nossa profilaxia, é o que nós precisamos para vencer. Vamos nos esforçar para encontrar essa disciplina mental, fortalecidos nessa confiança em Deus. Vamos ter a certeza desse amparo divino. Vamos procurar o quê? Através das atividades do bem, no amor em benefício do semelhante, construir essa resistência moral, porque através do amor, através do trabalho no bem, nós vamos também educando as nossas emoções. Nós vamos desenvolvendo essas potencialidades divinas que nós, filhos de Deus, trazemos em nosso ser. Jesus fez o convite. Esse convite foi reiterado pela doutrina espírita. Os benfeitores, como nós vemos, eles vêm nos dizer que somos capazes. Portanto, é preciso querer. Vamos refletir, então, no diálogo de Pedro com Jesus. Vamos procurar seguir essas dicas, não é, de Santo Agostinho, e como a Joana complementa, vamos pensar em Jesus em qualquer circunstância. E todas as vezes vamos pedir ajuda a Ele e vamos perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Muita paz a todos, muita luz no coração de todos, e que essas reflexões sejam mesmo uma inspiração para todos nós. Obrigado, a Mônica, pelos vários pontos levantados para a reflexão de cada um nas diferentes experiências, que possamos fazer bastante uso da prece naqueles momentos de dúvida, de insegurança, de medo, aqueles momentos que tentam nos desestabilizar. Vamos recorrer à prece, que eu vi uma vez num para-choque de caminhão. Hora que melhora, e eu acho que é bem a propósito, né?
Orar é buscar o plano superior, é se elevar até eles. E à medida que isso acontece, somos inundados pelos bons fluidos, pelas boas energias, e nos fortalecemos. E o problema que parecia tão grande, ele vai diminuindo um pouco de tamanho. É muito bom refletir sobre tudo isso. Então, se tiverem alguma pergunta, senão vamos partir para o encerramento. Então, convido a todos para que imaginemos estar fora do planeta Terra, olhando para o planeta Terra. E vamos projetando em forma de luzes, a luz branca de paz, que ela possa absorver totalmente esse planeta. Regiões que encontram-se em conflitos, em desarmonia, em guerras, principalmente essas possam receber essa luz de paz, seguida de uma luz azul clarinha, que é de harmonia, que a harmonia possa percorrer todo este planeta, principalmente os lugares de conflito. No nosso Brasil querido, nós vamos enxergando bem de longe ele totalmente iluminado, em luzes rosa de muito amor e dourado de sabedoria, para que possamos unir toda esta nação maravilhosa, nesta pátria que Jesus disse e Humberto de Campos registrou em seu livro, que ele estaria sempre, eternamente, com esta pátria em seu coração, que possamos, através dessa luz rosa, fazer com que todos aqui neste país, governantes, governados, dirigentes, todos possamos nos respeitar, amar, possamos interagir um com o outro, uns com os outros, fazendo desta pátria que ela possa atingir o seu lugar de destaque, dito por Jesus, ser a fonte de alimentos material e espiritual através do Evangelho do Mestre. Que possamos alimentar o mundo material e espiritualmente, para que juntos possamos caminhar em direção ao nosso Pai Criador. Assim, Jesus, pedimos que permaneça em nossos lares, que a sua paz esteja conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.